Estamos de volta com o Medicina e Saúde. Boa tarde para você que está chegando agora. E maio também é conhecido pela sigla de Maio Roxo, mês de conscientização da doença inflamatória intestinal. E quem conversa comigo sobre o assunto é o Dr. Gustavo Purache, médico coloproctologista da Gastroclínica Cascavel. Boa tarde, tudo bem, doutor? Boa tarde, Soraya. Tudo bem. Que bom. Doutor Gustavo, você faz parte de um grupo de estudos, que é o GDIB, né, um grupo de estudos de doença inflamatória intestinal no Brasil. O que tem de novo com relação a essas doenças inflamatórias? Bom, a doença inflamatória é uma das doenças que mais vem ganhando estudos nos últimos anos, porque ainda a gente não tem alguns dados, como, por exemplo, a causa, o que motiva essa doença aparecer, qual o melhor tratamento. Então, atualmente, tem se desenvolvido bastante a busca por que essa doença acontece. E os avanços indicam que tem muita relação com a flora intestinal, com as bactérias que a gente tem no intestino. Essas bactérias que, na verdade, eram para ser boas, mas por algum motivo elas acabam se tornando, vamos dizer, de uma má qualidade, que a gente chama de disbiose. E provavelmente a principal causa desta doença tem relação com isso. E também tem muitos avanços em relação ao tratamento, que depois a gente pode comentar um pouco melhor. Que bom, ótimo, ótimo. Agora vamos falar de diagnóstico. Diagnóstico de uma doença inflamatória intestinal, que a gente sabe que as principais são doença de Crohn e retocolite ulcerativa, né? Queria que você explicasse um pouquinho a diferença entre elas e como que é feito o diagnóstico desse tipo de doença. É rápido, é fácil, o paciente demora um pouco mais para descobrir, como é que é? Bom, vamos começar pelo fim. Muita pergunta, né? A retocolite, as duas são inflamações que acontecem no tubo digestivo. Certo. A diferença principal é que a retocolite acontece no intestino grosso, no cólon, principalmente no reto. Por isso que o nome começa com retocolite. O reto é a última porção do intestino grosso, próximo do ânus onde saem as fezes. Já a doença de Crohn, ela pode acometer qualquer parte do tubo digestivo, desde a boca até o ânus. Então, vamos dizer que a retocolite seja um pouco mais fácil de fazer o diagnóstico, porque ela é localizada, enquanto a doença de Crohn, pelo fato de ser em vários locais, às vezes o diagnóstico se torna um pouco mais difícil. Entendi. Como que é feito o diagnóstico, doutor? O diagnóstico, basicamente, é feito pela suspeição clínica. Então, a partir de alguns sintomas, a gente começa a suspeitar da doença. Então, por exemplo, dores abdominais, principalmente dores tipo cólica, são um indício de que você pode ter alguma inflamação intestinal. Uma mudança do hábito intestinal, principalmente para o lado da diarreia, uma diarreia não é uma diarreia de uma semana, é uma diarreia com curto período de tempo, mas uma diarreia prolongada, por exemplo, passou de um mês com diarreia, a gente suspeita. A presença de sangue nas fezes também pode ser um indício. Presença de, por exemplo, aftas na boca, que às vezes é uma coisa aparentemente simples, também pode indicar que você tem uma doença inflamatória intestinal. A perda de peso, febre, daí vem uma série de sintomas sinais, que são inespecíficos. Por conta disso, muitas vezes o diagnóstico é difícil. Tem estudos falando que alguns pacientes necessitam de meses até anos para que algum médico descubra esse diagnóstico. Que sofrimento, hein? Tem alguns estudos falando que, uma média, os pacientes passam por 8 médicos até se descobrir essa doença. Então, por conta disso, às vezes o especialista que precisa coordenar para descobrir, né, o que está acontecendo. E tem uma prevalência em alguma faixa etária? Pode acontecer em qualquer fase da vida? Como que é? Nos últimos anos, tem aumentado muito a prevalência e a incidência, né, o aparecimento de novos casos dessas doenças. E acomete principalmente adultos jovens, e existe um segundo pico, que é um pouco menor, que é em torno dos 50 aos 60 anos. Mas então, vamos dizer que a maior proporção ocorre entre os 15 até os 30 anos, o início dos sintomas e o diagnóstico. E tem alguma forma de prevenir, já que as causas não são tão precisas assim, doutor? Tem alguma coisa que a gente possa fazer para evitar o desenvolvimento de uma doença inflamatória intestinal? Bom, essa é uma pergunta que vale muito, né? Ainda a gente não tem essa forma de prevenção. Por isso que, como eu comentei no começo, os estudos estão sendo bastante focados, né, para a detecção da causa.
para avaliar, assim, quem come muita fast food ou alimentos industrializados tem maior chance? Tem. Mas como que é o mecanismo que isso leva à doença inflamatória intestinal? A gente sabe que, por exemplo, lá nos Estados Unidos, na Europa, em países mais desenvolvidos, a incidência é muito maior que no Brasil. Então, alguma relação tem com a alimentação. Talvez um cuidado a mais com a alimentação seja o caminho. Certo, como tudo na vida, né? Doutor Gustavo, tratamento é medicamentoso, é cirúrgico, depende do grau da doença, como que é? Esse ponto é bastante importante, porque quanto antes a gente detectar a doença, o tratamento é melhor e o tratamento é menos sofrível, vamos dizer assim. Então, quando se diagnostica no começo, a gente tem vários medicamentos que a gente pode lançar mão que fazem com que essa doença se controle. Lembrar que uma doença crônica, uma doença que não é tomar uma medicação uma vez e pronto. Ela não tem cura. Então, a gente precisa de medicamentos de uma forma contínua. E hoje existem medicamentos bastante modernos, bastante desenvolvidos, que conseguem controlar totalmente a doença. Quando a gente não faz esse controle, principalmente no início, a gente perde esse tempo, essa doença forma sequelas do intestino. E isso, muitas vezes, ocasiona cirurgias, que daí pode se tornar até cirurgias mutilantes, né, que fazem com que a pessoa perca a qualidade de vida. Então, essa é a preocupação nossa mesmo, de tentar diagnosticar naquele intervalo que a gente consegue fazer um tratamento adequado. Perfeito, tá certo. Olha, se você quiser mais informações, você pode seguir o Dr. Gustavo Kurashi no Instagram. O senhor tá lá também, né? O senhor não, ele é muito jovem, né? Você tá lá também. Como que a gente pode te encontrar no Instagram, doutor? É Gustavo_Kurashi. Kurashi, CH, viu, gente? CHI, Kurashi, aí no Instagram. E telefone para contato para quem tiver alguma dúvida, quiser mais informações, orientações da Gastroclínica Cascavel, qual que é o número? O número é 2101-7700. Olha aí, gente, 45 na frente, tá bom? O WhatsApp também. Doutor Gustavo, obrigada, viu, por vir aqui explicar. Sorte para vocês, muito boa sorte nessa campanha do Maio Roxo, que visa a conscientização de um número maior de pessoas para entenderem um pouco mais sobre essa doença, tá? E bom fim de semana. Eu que agradeço, bom fim de semana. A gente vai ficando por aqui desejando um fim de semana fantástico para vocês, com muito cuidado, mas com muito amor, acolhimento e carinho. Semana que vem, sábado, às 1h45, a gente se encontra aqui na Rede Massa. Até lá, tchau!